voltamos a apresentar eSport Brasil. E voltamos com mais um eSport Brasil, agora segundo bloco, ao meu lado, Chaep. Opa, mais uma vez de volta aí, vamos falar que ainda tem muita coisa sobre esporte na área. Vamos falar, Ariel, uma coisa que a gente comentou já no primeiro semestre e agora a CNB está incrementando ainda mais, são peneiras, Sim. Times de base, não é mesmo? E para vocês terem uma ideia de quão efetivo está sendo isso, em 3 dias, nos 3 primeiros dias de peneira, teve mais de 3 mil inscritos. Pois é, esse projeto da CNB é bem legal, é o Formando Campeões, né? Uhum. E é bem diferente, é bem importante distinguir esse projeto da CNB com, por exemplo, os projetos que tiveram a equipe da Cade com a Cade Warriors e a NTZ com a NTZ Red. Né? E NTZ Red e Cade Warriors foram times realmente para ir pro profissional. O objetivo dessas equipes era ter uma equipe B, uma equipe irmã, para potencializar os jogos, aumentar um potencial de treino, ter mais representação expressiva no cenário. O trabalho da CNB é um trabalho muito mais de base, porque essa divisão de times que eles trazem, eles querem montar um time bronze a prata, é ouro, se eu não me engano, um mais pra frente de ouro, platina. Bronze a ouro, platina, diamante e diamante a desafiante. Perfeito. Então, esse projeto da CNB não é montar um time para ir pro CBLOL. Não é esse o objetivo. O objetivo disso é muito mais embaixo, é dar fundamentos para pessoas que querem um dia se tornar esportistas eletrônicos, a se formarem com profissionais experientíssimos. O Joko, né, que é o treinador da equipe da CNB, vai dar auxílio, vai ter psicólogo da CNB. Então, é um trabalho muito mais formador do que um trabalho para você ir ser um atleta profissional. Então, eu achei muito importante por parte da CNB. Exatamente. Tanto que, como não é para formar jogadores profissionais agora de cara, a idade mínima para você poder se inscrever é de 13 anos, 13 anos completos até 2015. Sim. E tem a idade mínima para poder jogar os campeonatos oficiais, que são 17 anos. 17 anos, isso. Né? Então é de um trabalho a longo prazo. Eu acho que o pessoal do Bronze Ouro é uma boa oportunidade, né? Porque o que tem nego que acha que é profissional e joga mal na solo kill. Esse é o grande problema, né? É só responder aquela pergunta do 5.15 que vai ser. Só uma pergunta, vocês sabem qual patch vai ser esses jogos? Vai ser, se eu não me engano, no 5.15. Eu tô com essa resposta no meu celular, mas de cabeça eu não lembro agora. Porque se for nesse... Quando a gente der um intervalinho, eu puxo o celular aqui e dou uma olhada. Se for no 5.16 tem muita mudança. Não é o 16. Muda não completamente é o 16. a meta. Isso eu tenho certeza. Eu não lembro se é no 15 ou no 14, mas não é no 16. Ok, desculpa. 5.15. Vai ser um 5.15. Então, esse ponto que você falou é muito importante, porque a diferença entre um jogador bom do League of Legends e um jogador mediano é o conhecimento que ele tem do jogo, muito mais do que lógico, a mecânica é muito importante, mas você saber o que você está fazendo, você saber o porquê você errou é muito mais importante, porque Sim. Eu acho que o LoL ele não é tão fácil de você poder dizer claramente se alguém é muito bom, muito ruim em pouco tempo, como é, por exemplo, no futebol. Você pega um cara no futebol, ele vai driblar 5 pessoas, dar uma caneta, papá, gol. Esse cara joga muito. Bom. Mas no LoL é o detalhe, né? É o farm, é o passo a mais que ele dá ou não dá. Então, muitas vezes a pessoa erra, não sabe que errou e culpa outra pessoa pelo erro. Então, esse trabalho de base é muito importante por isso. Você comentou isso na sua stream ontem, né? Sim. 99% dos jogadores acham que jogam, mas pecam nas coisas básicas. Sim. Mecânica é fácil ter, acertar skillshot não é difícil. Pois é só mirar e acertar. E skillshot não é 100%, é você colocar uma boa sentinela, é você saber, dou um passo a mais aqui ou não, porque aquele passo pode acabar com o seu jogo. Um simples passo, um clique pode mudar tudo. Uhum. Aquele hit que você toma. Envolve muitas coisas o LoL. Se a gente ficar discutindo aqui, vai dar uns 30 programas. Vai dar pra 1000 programas, Se você tá ouvindo a gente aqui, vendo a gente no YouTube e ainda não se inscreveu, tem vontade de participar da peneira, fica ligado ali no site, na página da CNB, que as inscrições vão até o dia 10 agora de setembro. Então tem um tempinho ainda, vai lá, se prepara. Melhora aquele elo que tá quase ali, sabe aquele limite de um pro Sem outro? Sem job, hein, gente, por favor. Pelo amor de Deus, não façam isso, não destruam o nosso servidor. Por favor. E agora falando de mudanças que aconteceram ontem, Revolta e Loop saíram da Cade Stars e foram pra NTZ. Quando eu vi aquilo eu falei, quê? What the fuck? Eu acho que não foi só você não, foi muita gente, eu também fiquei surpreso. E todo ano isso está acontecendo, né? Essa dança das cadeiras do esporte está se tornando tradicional, mas é importante frisar que essa foi a primeira mudança depois das leis anti-aliciamento que a Riot implementou. Exato. Porque antigamente as mudanças eram feitas de qualquer jeito. Um time chegava para um jogador e falava, vem pra cá. O jogador que estava do time ia, o time ficava a ver navios, não sabia o que fazer. Agora não, a Riot implementou regras anti-aliciamento, aonde a equipe tem que falar primeiro com a outra equipe. Quando a equipe autorizar, e sim o contrato é feito com o jogador. E foi assim que foi feito. A Cade falou, fez uma coletiva de imprensa ontem. Então eles liberaram os jogadores pra isso. Loop, depois de 3 anos de Cage, vai pra NTZ e o Revolta
volta pra casa, onde ele tinha sido campeão. Aliás, tem uma pergunta aqui do Lucas Pinton. Shep, o que você acha sobre o futuro da Cade com a saída do Loop e do Revolta? Olha, eu falei isso ontem na minha stream, né? Eu acho que, por enquanto, nem a Cade imaginou muito o que vai fazer agora. Tanto que eles falaram que a BRMA, que é o próximo evento que eles vão jogar, já que eles não participam mais de fases de mundial internacional, eles falaram que existe possibilidade de eles nem jogarem. Exato. Né? Mas eu acho que talvez, pra esse fim de ano principalmente, a Cade traga completers. Só pega alguns jogadores ali do cenário da solo kill pra completar, pra fazer alguns treinos, pra manter esse ritmo, não ficar parada. E talvez até no primeiro split isso possa acontecer. Eu apostei isso na minha stream ontem, que eu acho que no primeiro split a Cade vai tentar muito mais se fundamentar como equipe, traçar planos, e eu não duvido nada que a gente possa ver mais estrangeiros no Brasil de novo com a Cade e talvez figurinhas que a gente já conheça. Será? Eu acho que sim. Agora, uma pergunta do outro lado da INTZ, o Tio OO. Muitas estrelas vão prejudicar o time da INTZ? Esse é um ponto muito importante. E foi o que todo mundo perguntou quando a PEN fez esse time de agora. Mylon, PRTT, Kami, Túlio. Jude não é uma grande estrela, mas esses 4 jogadores personalidades são, fortes. Personalidades fortes. O Mylon tem personalidade muito forte. O Mylon fala o que pensa. E a gente fica brincando que quando a gente vai entrevistar o Mylon tem que segurar o microfone. Se ele deixar ele segurar o microfone, ele vai falar o que quiser. Então, BRTT todo mundo já sabe, é aquele bad boy, fala também, acontece, faz o jogo dele. O Kami é mais contido, mas também é uma grande estrela, e o Túlio também. O Túlio é o capitão do time da PEN. E todo mundo achou que a PEN ia ser uma bomba relógio. Que no primeiro deslize aquela equipe ia explodir, e que talvez se fosse usar desband, e tá aí, campeã brasileira, jogando como nunca, o Mylon inspiradíssimo, que é uma coisa que a gente não via há muito tempo, porque BRTT e Mylon, principalmente na minha opinião, são 2 jogadores muito viscerais, né? São jogadores que eles precisam de emoção pra jogar, e eles fizeram muito isso. E eu acho que a NTZ tem capacidade pra isso também, porque a NTZ tem uma equipe técnica muito boa. Por trás deles, né, tanto o pessoal, os técnicos, os analistas, o Chacareza até saiu agora, mas ainda tem também, o técnico ainda tá lá, né, a organização, a estrutura como equipe, como estrutura, como organização mesmo, é muito forte. Eu acho que eles vão saber lidar muito bem com isso. O Alox já deixou a equipe, a NTZ fez um pronunciamento, o primeiro de 3 que eles vão fazer. Então a próxima mudança, alguém vai ter que sair, obviamente, a gente vai descobrir em breve. Perfeito. O Joxer, ninguém sabe o que aconteceu com ele ainda, né? Que era o suporte, foi pra selva, agora a INTZ ainda não anunciou, ele pode ir pra reserva, pode virar ali um auxiliar, um analista também, ou pode ser dispensado como o próprio Alox foi dispensado, né? Exato. E sobre a BRMA, ela vai acontecer agora no feriado, dia 4 a 7 de setembro, vai ter participação da NTZ, Cade, Generation X e CNB. Vai acontecer no São Paulo Exhibition Convention Center, que é onde já teve as outras edições. A premiação total desse campeonato, uma premiação bem justa, R$10 mil ali pro campeão. Serão 2 dias de jogos, a semifinal vai acontecer no dia 6 e a final no dia 7. Mas agora com essas mudanças na Cade, né, vamos ver o que pode acontecer nesse campeonato. Eu acho que foi como o Shep falou, eles vão pegar um ali, outro ali pra tapar o buraco, e eu acho que eles não vão ganhar esse campeonato porque eles vão estar, né, desfigurados. Então acho que a NTZ acho que vai levar. Ainda tem isso, né? Vai ser o primeiro campeonato da NTZ com time novo. E com que time novo, né? Com um dos times que o pessoal tá falando que seria um dos times das estrelas. Mas a gente tem que lembrar também que a NTZ vinha muito hypada, né? Com muita onda ao redor dela pra essa grande final. Mas a PEN mostrou que tá muito bem, ainda mais com uma experiência internacional. Esse cenário brasileiro do ano que vem, eu acho que vai ser muito difícil as outras equipes chegarem em PEN e NTZ. Eles vão estar no nível bem acima. Você acredita que pontualmente, pra final, o bootcamp da NTZ pode ter prejudicado? Talvez, como você falou, pro ano que vem, né, experiência. Mas pontualmente pra final. Isso é um ponto muito importante do bootcamp, né? Porque o bootcamp ele é necessário. Ele é um ponto que evolui sim o time, mas em tempos muito curtos e muito perto do seu objetivo, eu acho que acaba sendo desfavorável. Porque quando você vai pra um bootcamp, você tá jogando contra outro estilo de jogo. O NA não joga que nem a gente joga. Então, primeiro eles chegam lá, tem que se adaptar ao estilo do NA, jogam aquilo tudo, aprendem a jogar contra aquilo. E qual seria o estilo perfeito? Eles retornarem, ter um tempo pra eles adaptarem tudo que eles aprenderam à realidade brasileira. Não foi assim. Eles aprenderam tudo do NA, voltaram, e quando eles tiveram que aplicar, eles aplicaram a realidade de lá e aqui. E aí não deu certo. Inclusive, teve uma stream do Bjersen que ele tava duo com o I Will Dominate, o jungle da Team Liquid, e o I Will Dominate falou que eles scrimaram com a NTZ. E ganharam várias vezes. Sim, que eles eram times assim, mid-tier da LCS. Ele elogiou bem a NTZ.
Só que, como você falou, foi um curto espaço de tempo, né? Até você, né, fazer toda essa transição demora. Então, parece que... Né, não é a primeira vez isso acontece, Sim. já teve o bootcamp da Cage para Portugal e também não tivemos ali um resultado muito favorável. Tanto que isso rendeu o famoso meme da maldição do bootcamp, né? Ah. Todo mundo diz que quem faz bootcamp perde, mas eu acho que isso está acontecendo muito mais porque, como eu falei, o bootcamp não é feito da maneira mais adequada possível. O melhor bootcamp possível, por exemplo, seria agora, off-season. Quando tá tudo parado, você leva o time por fora, treina o time, chega o ano que vem, eles vão estar com tudo que eles aprenderam lá fora, no nível muito acima, adaptado pro Brasil. E aí eu acho que isso sim pode render muito mais do que um bootcamp às pressas, que você vai passar uma semana, 2, volta e tem que aplicar na hora quando você volta. É muito complicado. E o que isso. não vai faltar agora vai ser time pra scrimar, né? Porque o Mundial tá chegando. Sim. E o pessoal, né? A Fnatic já falou que vai pra Coreia fazer bootcamp. Os times europeus estão... CLG parece que vai também. Então esse é um momento ideal para os times brasileiros fazerem esse bootcamp. Então eu acho que vamos ver se as organizações começam a acordar aí e fazer isso, né? Até porque, a não ser fazer esses treinamentos, agora, enquanto os times estão jogando, por exemplo, CBLOL, eles não podem participar de outros campeonatos como o BRMA ou outros torneios dessa forma, não é? Não sei se você sabe. Eles podem participar com a autorização da Riot, pode. Né, no caso da BRMA. No caso da BRMA, eles vão jogar e a NTZ vai jogar. Mesmo durante o CBLOL? Durante também pode, mas é aquilo. Muitas vezes, não é que eles possam 100%. A Riot precisa liberar os times para que eles possam ter acesso aos outros campeonatos. Entretanto, muitas vezes não vale a pena. Porque jogar uma BRMA pode ser num final de semana que comprometa um jogo muito importante para um título, o time não vai querer participar, ou ele pode mostrar alguma composição, uma coisa que ele vai querer mostrar nas quartas de final, numa semi, então varia muito do próprio time. E existe, claro, essa flexibilidade da Riot. A Riot quer que o cenário cresça. Isso é muito importante. Então, segurar o time nunca é bom. A Riot é muito flexível com tudo isso. E ela quer que todo o cenário cresça como um todo. Não só o CBLOL, porque é ruim só ter o CBLOL. É bom que tenha todo mundo. Que cresça o CBLOL, que cresça o CS, que cresça a Hearthstone, que apareça gente jogando WoW. Porque quanto mais tiver esporte eletrônico, isso respinga em todo mundo. Com certeza. Tanto que o BRMA do Rio de Janeiro foi com equipes... A parte de League of Legends foram com equipes do Desafiante, né? Sim, justamente porque coincidiu que na mesma época era uma época muito importante pro CBLOL e as equipes não poderiam participar. Exatamente. Bom, agora vamos de Hearthstone. Vamos de Hearthstone, mas infelizmente não agora. Se você quiser ver essa nossa conversa sobre Hearthstone, jogos da Blizzard, BlizzCon chegando por aí, fica com a gente no próximo intervalo, no terceiro bloco do Esporte Brasil. Estamos apresentando eSport Brasil.